Mais um legado do rei chegando pra você. Domingão, tá aí comendo aquela lasanha, ou então aquela carninha, ou então tá acordando agora. Tem gente que acorda essa hora de domingo, Flávia? Ah, deve ter bastante, Tem, né? né, Bola? Tem gente que é dorminhoco, né? É? É, não é o meu caso. Ou que chegou também tarde da balada, né? Também, muitos jovens, né? Mas o que importa é que o legado do rei fica aí pra você assistir quando você quiser, né? Sempre, né? É só acionar o sininho ali da notificação, não tem problema. A gente avisa você, a Placar TV avisa você, o legado do rei fica aí eternizado e é pra isso que nós estamos aqui, trabalhando pra você se divertir no domingo, né, Flávia? Exatamente, mandar aquele aviãozinho, né? Que É. também o aviãozinho vai longe, Vai longe, aí gol. qualquer horário, né? Qualquer lugar, você assiste É o verdade. nosso legado. Ô, Flávia, e não é nem aviãozinho, hoje é foguete, né? Vamos pro Foguete. espaço, é isso? Rápido, que se Deus quiser, chegaremos lá. O espaço tem a ver com a nossa convidada de hoje? Hoje tem a ver. Hoje a gente vai fazer um legado diferente, que eu tô Vamos. muito feliz, que já fazia Legal. muito tempo que eu queria, né, Bola? Você sabe que eu gosto dessa coisa mais holística, mais mística, mais espiritual. Bacana. E a gente vai ver hoje um lado diferente do Gasolina, do Dico, do Pelé, do Julião. Edson, do Julião. E, na verdade, a gente vai ver aquilo que eu adoro, que muitos acham que não tem, mas essa convidada de hoje Certo. é minha amiga, maratonista. Pronto. Sim, mais uma do time. Ó, não adianta, vocês não vão me convencer a fazer esse negócio, tá? Já vou deixar bem claro isso, tá bom? Deixa eu falar, mãe da Carol. Mesmo porque tô com a costela quebrada, duas. Isso, olha que ela tem explicação pra essa tua costela. Tá bom. Cuidado, hein? Vou fazer uma consulta com ela então. Vamos fazer essas revelações bombásticas. Bum! Isso. E mais, ela é mãe da Carol, Ela é mãe sua da amiga Carol, maratonista. minha amiga, exatamente. E uma terapeuta holística que trata da alma da gente. Coisa que Legal. muita gente acha que não tem, mas tem e é o que importa. E a alma da gente vem dizer o que a gente veio fazer por aqui, o que a gente não deveria fazer aqui. Mas tem isso também, o que a gente não deveria fazer? É, né? Porque, na verdade, as coisas acabam indo na contramão e as coisas não acontecem, as doenças aparecem. Então, tem muito a ver com esse nosso lado que as pessoas, às vezes, têm um pouquinho de receio, não querem acreditar, mas ele existe e muito. E hoje a gente vai ver esse outro lado, o lado B do seu Edson, o lado B do Julião, que é muito especial porque faz todo sentido e a gente entende um monte de coisa que aconteceu com ele, né? Que legal, Flávia. Então, por favor, apresente. Só foi cara de chique aqui, ó. Eu tenho o maior prazer de colocar com vocês Cristina Fernandes, minha amigona. Prazer. Que você tá aqui. Eu queria muito que você viesse. Obrigado, viu, Cris? Mas a agenda dela é tão impossível, gente, que não dá, sabe? Afe, mas Claro. é uma pessoa difícil. O tempo da Cris custa caro, viu, Graças Flávia? a Deus, Graças a que Deus. faz a diferença Não é no barato, universo. mas é isso. O interessante é, graças a Deus, das pessoas estarem acordando, né? Muito. Para esse lugar, né? Acordando para se enxergar, para querer, né? Se olhar de uma maneira mais profunda, né? Saber que a vida não é só, Exatamente. né? Isso, né? A vida não é só Ô, Cris, antes da Flávia começar esse papo gostoso com você, você, Flávia, falou um negócio que eu achei legal. As pessoas têm mais desconhecimento ou medo de procurar? Olha, eu acho que a gente passou por um tempo muito do tabu, né? Tá. Muito do tabu. E o tabu muito entrelaçado com a questão da religião, que tudo se entrelaça nesse tabu. E imagina, a vida é muito mais fácil da gente olhar a vida de uma maneira religião mais prática, esbarra né? ainda muito. Muito, muito, né? Se Tá. a gente olhar lá para trás, né? Quando foi... Porque lá atrás era assim. Exatamente. Era. Os Reis Magos, no 6 de Perfeito. janeiro. Perfeito. Era Dia de muito- Reis e dia da Flávia. Exatamente. Exatamente. E é muito interessante, porque quando a gente olha lá para trás, tudo, os grandes reis, eles sempre tinham o seu grande alquimista, né? Perfeito. Que é essa minha profissão. Eu sou uma alquimista e o alquimista, ele trabalha nesse lugar da transformação da pessoa e o alquimista, ele é um astrólogo. Então, as pessoas, não, a Cris é astróloga. Não, eu sou uma alquimista, que dentro desse pacote tem a astrologia, que é algo extremamente importante. Porque a astrologia, ela mostra, né, dentro de um mapa da mina, quem é você, o que você veio fazer aqui,
qual é a tua pedra no sapato, para onde você tem que chegar e entrelaça no seu corpo físico, porque se a gente encarna, né, é um espírito que ele vem viver uma vida. E aqui, para ele viver essa experiência, ele precisa de um corpo. Modelito. Um corpo. Entendeu? Uns Você mais escolheu, uns mais bonitos, outros menos. Faz parte, né? Então, a gente está falando de uma costura de DNA, um corpo físico. Então, tudo ele se amarra quando a gente fala a história o espírito veio viver, ele precisa de um corpo, e o corpo ele se conecta àquele mapa da mina. Tudo está muito bem entrelaçado e, inclusive, a fita do DNA, a escolha do pai, a escolha da mãe, tudo, os condicionamentos, né? Quem era o comportamento, toda a parte genética desse pai e dessa mãe é embutido nesse corpo e que vai ter esse entrelaçamento dentro de uma carta astrológica, que é o teu programa, o que você veio viver. Então, é como se fosse... A gente pode enxergar como um software, né? A gente veio para viver aquele programa, só que tem... o lado mais físico, né? Onde a gente vai se machucar, né? O que a gente vai sentir. Que é onde aparecem as respostas, é isso. Ou pelo menos é um sinal para você começar a prestar atenção que alguma coisa... Tem alguma coisa, né? Que te leva a pensar, tem alguma coisa errada, Aí que não pode ser. Trocar os rumos e tomar decisões rumos, diferentes, né? do que... Sim. É interessante a gente olhar, né? Quando a gente tem esse olhar, a gente percebe que você vem com uma carta astrológica de alguns estilos, né? E uma pessoa mais emocional ou uma pessoa mais rígida. Aquilo, ele começa ao longo do tempo estabelecer um comportamento. E o comportamento, ele sobrecarrega o corpo, né? O nosso corpo, ele produz, né? Tudo que ele está produzindo de enzima, toda a parte eletromagnética, né, do nosso corpo, ele está de acordo com aquele comportamento. Então, ao longo do tempo, as doenças têm a ver com esse comportamento. Isso que é muito interessante. Então, quando a gente olha a astrologia, as pessoas que vêm, né, quando a gente está falando do tabu, muito das pessoas têm esse olhar, a astrologia é um negocinho do signo lá. É muito mais profundo que isso. E eu acho que isso, conforme o tempo passou, né, e esse boom do desenvolvimento humano, a astrologia ela acabou tendo esse olhar mais respeitado. As pessoas estão entendendo o quanto que você ganha, né, casas muito mais rápido se você conseguir olhar coisas que você não aceitava, né? Achava que era por acaso, ou que não tem nada a ver. Uma coisa holística, né? Exatamente. Mas e aquela notinha que você ia no jornal, que hoje tem na internet, do aquilo signo? Não dá nada a pra... ver. mas Aquilo é muito superficial? Nossa, é Ou muito. dá pra tirar alguma coisinha ali, Não, uma pílula zero? É muito... Então você não perca seu tempo, viu? Lendo essas notinhas de signo, esquece, escutando. Ares, você que hoje saiu de vermelho, tinha que ter saído de azul. Isso não, né? Não, Tá bom, então. não precisa. Já tá. Tá vendo que explicação? É isso. Exatamente. A coisa é muito mais complexa, envolve muito mais coisa, tá tudo entrelaçado, tudo tem um porquê, tem uma razão. Exatamente. Mas tem tanta coisa legal, né, que se faz com a astrologia que eu morro de rir. Morro. Eu acho que... Ô, Cris, e por que diminuem tanto, no exemplo desse do jornal, da notinha, por que se traz tanta simplicidade? Tem uma explicação para isso, não? Eu acho que isso é muito essa coisa mais rápida, né? Comercial, Pro né? lado da edição, né? É uma coisa mais rápida de você resolver uma coisa para vender. Agora, tem também o lado da pessoa Mas que se torna que é a perigoso, curiosidade, né? Tem. Eu acho que não tanto, porque é muito mais simples, né? Ninguém vai dar algo... Cuidado, que você vai sofrer um acidente, é difícil você não ver isso, né? Não, então, porque às vezes as pessoas acreditam, né? Você fala, puta, você tinha que sair de vermelho e não de azul, a pessoa se atrasa para ir pro emprego para voltar para pôr a camiseta azul e na verdade não é isso, né? São as pessoas mais, né? Os virginianos, né? Opa! Olha eu aí, ó. Olha ali, né?
Mas, Cris, conta pra gente, quando você conheceu meu pai, como foi isso pra você, né? É muito interessante, né? Porque eu era publicitária, né? Minha origem, a minha formação toda era publicitária. E a gente se conhece muitos anos. Eu era publicitária ainda, né? Eu não tinha esse olhar. Não, Que eu acho que, assim, toda a minha transição de carreira que eu fiz há mais de 10 anos, né? Que eu trabalho com isso, lógico que nada aconteceu por acaso, né? Eu acordei algo que era meu, talvez de espírito. Então, assim, eu sempre tive essa sensibilidade de ter um olhar diferente para a pessoa, não olhar só aquilo que eu estava vendo, né? A capa. A casca, né? A casca. Olhar os hábitos, isso sempre me interessou, né? As questões dos hábitos, né? Muito característico do teu pai, né? Sim. Os hábitos dele é extremamente característico. E até falando um pouco sobre a astrologia, né? Olhando o mapa astrológico dele, sempre foi uma curiosidade muito grande, né, Flávia? A gente sempre conversou sobre isso. Porra, seria legal, né, a gente conseguir ter essa compreensão maior, principalmente vendo, né, depois de uns anos para cá, quando a gente via algumas questões relacionadas a quadril, né, os problemas que ele tinha de musculatura, né, de estrutura. A gente sempre, volta e meia, conversava. Puxa, seria legal olhar o mapa, mas a gente sempre ficou, putz, mas será que o horário é esse mesmo, né? Só que quando a gente olha, quando eu montei o mapa dele a partir do horário, você começa a ver o quanto tem de sentido. Quanto faz, né, sentido. E aí, pegando o gancho disso, né, porque que eu estava falando? Porque ele tem um ascendente em Virgem. E ele, lá naquela época, quando eu conheci, nossa, isso há 16 anos atrás, 17, por aí, ele já era muito metódico, muito. Estabelecia a organização da casa de acordo com o que ele achava, não é? Traduzindo, chato. Não, mas é um chato metódico de ser tudo do jeito que ele queria, nesse sentido, numa ordem. Quando eu falo para vocês que ele mandava e coordenava tudo, vocês nunca acreditam. Agora tá uma pessoa que estava comigo e ele coordenava. Ele coordenava tudo. O fato dele ter se tornado o Pelé, o rei do futebol, e ter todo esse glamour, potencializou isso que já era para ele passar? Ah, com certeza, ou não? né? Ou se ele não fosse o Pelé, não tivesse se tornado o Pelé, ele não seria tão metódico dessa maneira? Não. É lógico que ele tem uma coisa que é importante que a gente percebe na característica no mapa dele. Ele tem muitas referências do elemento terra. O elemento terra, ele é a estrutura, ele posiciona, ele se endurece. Imagina aquilo que é sólido, né? O elemento terra, ele estabelece essa solidez e rigidez. Então, isso é da natureza dele, já é. É difícil, assim, a gente não vê ele... Aquele cara porra louca, que ao longo dos anos, né? Ele foi solto, desprendido. Não. Né? Acabaram... Pelo contrário, exatamente. Ele sempre estava ali naquela estrutura e envolvido com a vida de todo mundo, né? Todo mundo. Né? Coordenava, lembra que eu dizia que ele sempre coordenava a vida de todos e tentando fazer tudo para todos, né? É nesse papel de deixar aí, ideal para tudo. Aquela história, tudo. Quer o pônei, leva o pônei pro Guarujá. Isso. Tira o pônei do Guarujá, leva o pônei pro sítio. O que você vai comer? É presunto com gordura? O outro é sem gordura? Ele fazia... Não, é impressionante. Impressionante. Ele e pessoas que ele conhecia de primeira vez, né? Ele ficava tentando organizar. Aquela coisa de atenção. Lembra que todo mundo fala, nossa, ele é super atencioso e coloca, é isso aí que a Cris está falando. Muito. É muito interessante. Aí, né, a gente, dentro desse olhar mais medicina, né, essa coisa integrativa. Quando a gente percebe, ele tem partes muito fortes, né, no mapa dele, que é o tema Virgem e Touro. É muito forte. Ele tem referências desses dois arquétipos com uma força muito grande. Primeiro, que a gente está falando de dois arquétipos de terra. E
que da base umbilical. Então, a gente está falando muito desse chakra umbilical que compreende toda a parte do digestório, fígado, o estômago. Olha, o que a gente chama que são os enteros, que é o cérebro da nossa vida Perfeito. prática, né? A gente tem essa divisão, né? São 3 cérebros que a gente tem. O cérebro, né? Os neurônios, os neurônios do coração, que são os mais potentes, e os enteros, que são os neurônios do corpo, né? Que fica na parte do digestório. E os enteros, ele está muito conectado ao fazer, à vida prática, ao dia a dia, a coisa mais que você não pensa, que você não sente, Vai no que automático, você vai fazendo. Essa da vida mesmo. Só que ele sobrecarrega. Então, quando a gente vê, né, aonde pegou muito para ele, toda a parte dele de sintomas e doenças, ele sempre teve conectado a essa região, né? Quadril, né? E o câncer no intestino. Zamatou. Né? Impressionante, É isso, né? impressionante. E na época, a gente, nossa, queria muito. Eu falei, nossa, Flávia, eu sei todas as fórmulas do tratamento dele. Que você percebe, assim, você pega muito na característica, Você não chegou né? a levar, você levou, ele não Ai, aceitou. não, Não, ele a não rigidez aceitou. dele não Ele era permitia, muito, né? ele era Ou muito seja, rígido. ele era com a Cris do mesmo jeito que ele era com você, com o médico, com... Tudo sim. ele era. Não, ele- Bati o pé, eu não quero e pronto. Um fofo. Não, sim, mas não vem me encher o saco. Mas não é Não fala o que encher eu tenho que saco. fazer. A cabeça muito fechada, né? O elemento terra acaba Sobressaindo, né? é Fechando. muito que é concreto. Você não consegue dar essa Maleabilidade, né? Pra muito poder- difícil, né? poder entrar. Então, e é interessante que esse registro muito grande de Virgem, né? Virgem fala muito da ordem da saúde. Ele sempre foi. Bom, vamos voltar. Antes do sítio, eu acho que eu conheci ele a primeira vez, Flávia, no apartamento aqui, Na Jaú. no Do aniversário. Eduardo, do meu ex-marido, exatamente. E eu lembro... E ninguém me chamou pra esse aniversário, que fique aqui, ó, registrado, é. a palhaçada. A palhaçada, Nossa, faz 2000 e... muitos Não importa, não me Nossa. chamaram. Assim como nunca me levaram no Nossa, sítio também. acho que lá para 2008, 2008, acho, 2009, por aí. isso, é. E foi muito engraçado que aí o papo vai... Não, Flávia, vem aqui. Levou todo mundo para uma academia que ele tinha ali. E aí, Flávia, o exercício é assim mesmo. Você lembra disso? No meio da festa? No meio da festa. O Pelé, gente. O exercício é assim mesmo. Então, ele tinha essa coisa, né, do cuidado com a saúde, né? Se a gente olhar, né, ele... Sim, tinha, né? né? Mas O jeito naquilo dele. que ele achava, ele mais né? achava, dentro exatamente. da coisa básica, tradicional. Tá. Isso, uma coisa muito Do forte. professor de educação Do física e do professor jogador de educação. futebol. Exatamente. Não vamos sair disso daí. Exatamente. Isso Do- é do que polichinelo e do abdominal. Exatamente Não dá isso. pra É, dizer. é. Tá ótimo. Exatamente Não, pra mal tá me isso. fazendo bem. E essa muito forte, essa estrutura dele. Outra coisa, tinha uma coisa muito interessante, porque a gente, eu sempre falo, né? A gente não vem aqui, aqui não é colônia de férias. Tá. Por mais que alguns achem que seja. Entendeu? Aqui não é. Aqui a gente vem dar uma ralada, né? Aprender umas coisas. Porque, cara, é assim. Isso Cris, faz todo parte. mundo aprende. Não. Aí, Todo mundo Não. sofre. Mesmo aqueles que a gente acha que não estão sofrendo, que têm uma vida mais privilegiada, essas pessoas também sofrem, aprendem alguma coisa? A gente não pode dizer que ninguém tem... A gente se refere... A gente tem uma mania de se referir a uma Exatamente. vida privilegiada pelas questões materiais. Isso. É. E não é assim. A vida é composta não só pelos enteros, pelos neurônios do coração e pelo cérebro, né? A gente Tá. vê isso muito acontecendo. Eu acho que uma vida a gente encarna para evoluir. A gente evolui nos perrengues. Isso é óbvio, né? Que viver o perrengue, todo mundo vai viver dentro do tema. É lógico, assim, Bola, também,
É lógico que existe uma quantidade pequena que são espíritos que já vêm. Pode vir nesse lugar privilegiado de não ser tão perrengue, né? Entendi. De Né? não passar por Nível- tantas por dificuldades, tantas os coisas, níveis de perrengue serem menores, ok. Tem isso, Mas que todo mundo passa, isso também... não- Sempre, Sim, isso sempre. vai passar. Então, quando a gente pega, por exemplo, no caso dele, ele foi um grande ídolo, mas uma base muito grande que tem forte no mapa dele é a Terra. Enquanto virgem, ele fez tudo certo, ele treinou pra caramba, ele trabalhou na área dele, né? Ele fez tudo certo. Mas enquanto o outro ponto desse chakra umbilical, que eu falo que tem duas estruturas de terra, tem Touro. E esse Touro, para ele, foi o grande desafio que ele trouxe. E aí, quando a gente olha o mapa dele, é muito interessante, porque um mapa, a gente tem que entender que é assim, o mapa é uma mandala. As pessoas estão muito acostumadas a olhar o signo, né? Só que aí tem... Você trouxe, né, o material. Eu vou contar até uma historinha. Imagina que você é um espírito e que vem numa encarnação. Enquanto espírito, você é uma energia pura. Aqui é tudo condensado. Essa divisão aí de trabalho, relacionamento, isso é aqui. Mas Sim. espírito não é nada disso, é tudo condensado. Quando você vem para viver uma encarnação, né, você começa a se aproximar, né, vai encarnar aqui, né, na Terra, sistema solar. Aqui existem várias divisões. Para um espírito encarnar aqui, primeiro ele vai ter um corpo. Ao se aproximar do sistema solar, esse espírito, a primeira coisa, ele se depara com as constelações, né? A gente tem 12 constelações. O sistema solar, o Sol, ele trafega em torno das constelações, né? Com todos os planetas, né? Seguindo o Sol. Aqui, a gente tem 12 temas. Então, começa daí uma subdivisão de quando você encarnar aqui. Você tem que se solver, esse espírito ele precisa passar por uma primeira divisão de 12 temas. Bom, aí ele continua vindo, né, se aproximando do sistema solar. Um próximo passo, ele já bem próximo, ele começa a se deparar com a nossa frequência magnética, que é a frequência que segura, né, todo o sistema solar, né? Essa troca, né, de gravidade entre os planetas. Aí ele se depara com uma outra divisão, que é o espectro solar. O espectro solar, né, que a gente pode dizer as 7 cores do arco-íris, são cores que elas têm frequências diferentes, né? Quanto mais infravermelho, mais denso, mais pé no chão, mais conectado a algo mais quente. Quanto mais ultravioleta, mais solto, mais longo essa gravidade. Aí, esse espírito, ele está pronto para quando ele tem o corpo, ele vai ter uma segunda subdivisão, que são a divisão dos chakras. Os nossos chakras nada mais é do que pontos eletromagnéticos, né? Pontos que... Todo mundo tem todos. Todo mundo. Todo mundo. Isso São é entradas. o corpo humano. Né? Então, e é o que a gente estava falando, né? Quanto mais infravermelho, mais para baixo, mais você está conectado com a vida na matéria, né? Os problemas, as coisas aqui. Quanto mais a gente tem essa região verde, né, no meio do corpo, mais está ligado aos neurônios do coração. São as pessoas mais emotivas, mais emocionais. Quanto mais para cima, são as pessoas mais mentais, né? Analisa tudo pelo lado analítico e tal. Então, E não tem o que é melhor e o que é pior. Não, jamais. Não. Jamais. Isso tem que ser equilibrado. É a Eu característica. pergunto, né,
Porque a gente acha que quanto mais alto, mais luz, enfim. É a característica de cada um, da pessoa. Aí, o que acontece é que uma subdivisão, ela se acopla na outra. E aí, nasce a primeira mandala, que é os 12 temas e a divisão dos chakras. Então, quando a gente olha uma mandala zodiacal, é importantíssimo a gente olhar para as casas. Porque as casas é você e todos os teus pontos do teu corpo, o estilo de como você é e aonde vai sobrecarregar. Isso é muito importante. Aí, você, né, o espírito já está pronto ali na barriga da mãe, pronto para nascer. Quando ele sai da barriga da mãe, dependendo da latitude, longitude, né, o sol tá pino, né, ou é a lua, aquele céu, ele tira uma fotografia. Os signos, ele fica fora da mandala, fora de você. E os planetas que estavam circulando os signos, eles caem nas casas. Aí, o que a gente enxerga? Os temas que vai trazer mais energia para a pessoa. Perfeito. Os signos, ele está fora. Então, quando a pessoa nasce, ao longo do tempo, dos anos, ela vive muito o tema das casas. Lá para frente, na época lá, depois dos 25, 28 anos, os signos começam a ter uma força. Mas a gente sempre precisa entender assim, as casas é você, o teu corpo. O signo é a roupa que você veste. Se a gente pegar, né, o seu Edson como exemplo, né? Mas se vestia mal, né? Não, fala sério. Ele vestia a camisa azul, lembra? Lembro. Né? Safari. A camisa azul. Meu Deus então, do assim, céu. é isso. Ele é o exemplo total. Ele incorpora o signo e o signo passa a ser a pessoa. Então, por isso que o signo ele começa a crescer depois de um tempo. Mas, em primeiro lugar, é muito importante a gente olhar as casas. Então, quando a gente observa um mapa, é lógico que os temas, eles se conversam, né? O tema da casa e aonde vai estar o signo. Então, a gente sempre fica de olho nessas coisas, né? Isso não tem variação. Como? Tirou a foto, tirou. O que muda depois é... Nunca o teu registro de nascimento. Aquele céu. Ali. O quanto é importante. Quando você sai, lembra quando eu falo a frequência, né? Eu estou falando de gravidade, eu estou falando de um sistema solar que está compartilhando um magnetismo, uma gravidade. Perfeito. Quando um bebê sai da barriga da mãe, que ele tem a primeira respiração, aquela gravidade demarca o corpo do bebê. Ele demarca o mapa da gente, ele é plotado no corpo caloso. Então, o nosso cérebro, ele tem aquela diferença daquele magnetismo. Ele sabe quais são os temas que vai pegar mais, ele trabalha de acordo com isso. Então, quando a gente vê na evolução dos anos, as doenças, ela tem referência com determinados temas, entendeu? Que já foram registrados lá no momento da primeira respiração. Da primeira respiração, que é um mapa. Quais são os temas, né? O elemento terra, que está mais sobrecarregado. O chakra umbilical, que vai ser mais sobrecarregado. Então, a gente começa a perceber essas coisas. Bom, por que eu entrei nesse assunto? Porque quando a gente analisa, né, o mapa do seu Edson, tem essa referência de virgem... Bonitinho ela falar seu Edson, né? Eu gosto. Eu acho que eu nunca... Não, ela sempre chamou ele de Edson. Ela não chamava de Dico, nem de Pelé, nem de nada. O Edson, ele, né? É ele, né? E aí, quando a gente analisa, ele tinha um virgem bastante interessante, muito bom. Mas um outro lado dessa terra, que é touro, é forte pra caramba. Ele tem, né? Quando eu falo, né? Quando a gente nasce, onde ficam os planetas, ele tem
o Sol na casa de Touro. Então, isso já mostra uma importância muito grande de Touro para ele. E aí, o que tem a ver Touro? Touro fala da conquista, do que você tem. Touro fala muito da beleza, das coisas que você conquista. Touro fala muito da segurança material. E Tá. aí, o Sol é o brilho dele. Então, o brilho dele firmou ali naquele tema, né? Tudo que ele foi tinha essa referência muito rica, né? Essa riqueza muito forte. Bom, só que no mapa dele também tem uma coisa muito curiosa, que é aonde a gente procura, né? Os signos estão aqui fora. Então, vamos procurar o signo de Touro. A gente encontra o signo de Touro com 3 planetas muito fortes, todos em movimento retrógrado. E com planetas muito importantes, que é Saturno e Júpiter, né? Urano também. Saturno e Júpiter é uma base extremamente importante, porque eles são os 2 maiores planetas do sistema solar. Retrógrado significa o quê? Os planetas, eles vão seguindo o Sol, mas eles têm um movimento como se fosse um 8, né? Eles fazem, né? O Sol está indo, aí eles fazem um movimento como se fosse um 8. A retrogradação acontece quando esse planeta ele vem pegando um impulso, né? Nesse movimento. A Terra também faz esse movimento? Não. Não, a Terra não. Só que quando o planeta faz esse movimento, a Terra ela tá ali dentro da gravidade de todo mundo. Tá indo E junto. aí, o que acontece? O planeta é como se ele se afastasse da Terra. Então, a gravidade ela dá uma diminuída. Planeta retrógrado no mapa significa que o tema, o magnetismo daquele planeta não está de uma maneira favorável. E aí, isso interfere super na pessoa, né, ao longo da vida, vai interferir nos acontecimentos, né, porque aquilo já marca um ponto, que é um tema que vai pegar na pessoa. É um tema. E o tema de Touro acabou tendo essa coisa mais delicada, né? E aí, Touro fala muito das riquezas, né? E se a gente pensar, né? Todos esses vai-e-vens da vida dele de dinheiro tem a ver com isso. Que ele, né, foi com o Pepe gordo lá atrás, tomou uma rasteira, aí construiu tudo de novo, e daí sempre estava à margem de pessoas que davam rasteiras. E eu sempre tenho para mim que a rasteira só acontece se você também permite, a não ser que seja uma coisa muito bem arquitetada. É uma tendência dele. Mas pelo que você fala, né, Flávia, ele não se preocupava. Em alguns pontos ele até sabia que estava sendo ludibriado e deixava acontecer. Então ele não conseguiu trabalhar esse touro. É isso que é interessante, né? Porque ele, do ponto de vista terra virgem, estava na mão dele, ele fazia tudo direitinho. Todo o controle. Tudo. Mas o ponto de vista terra-touro, ele só vinha, né? Ele queria aquele prazer, né? Ele tinha o Sol na casa de Touro, ele queria fazer parte, né? Aquela beleza, a beleza tanto do corpo dele como o conforto do que ele vivia, né? Isso te abastecia o ego dele, o eu, a identidade dele, o Sol na casa de Touro. Mas o movimento de fazer acontecer era muito truncado. E aí é interessante que os 2 maiores planetas, né, Saturno e Júpiter, que eu mostrei em Touro, eles se posicionam na casa 8 de Escorpião. E ali, essa energia de Escorpião, ela tem essa coisa meio sorrateira, né? Então, é a coisa, né? O Escorpião, ele fala muito do dinheiro que você joga com ele, né? O Escorpião está muito ligado, né? Quando a gente fala de Touro e Escorpião, eles fazem parte de um eixo, que é o eixo da matéria. Enquanto o Touro estabelece a estrutura, em Escorpião você transforma aquilo. Então, o Escorpião, ele tem uma relação também com o dinheiro, mas aquele dinheiro que você arrisca. Então, ele está muito ligado nos investimentos, né? Eu vou me arriscar investindo.
E se você observar, ele perdeu muito. Essa perda financeira trazia mágoa para ele? Ah, com certeza mexia com certeza. ego, eu acho. Mexia. Com certeza. Não declarado, obviamente, mas sim. No era uma inconsciente, preocupação. Sim, até porque ele provia para muita gente. Então, ele se sentia responsável por todos, né? Mas nunca falava. Não era verbalizado. Não era verbalizado. Era... Mas é interessante. Mas para mim, por exemplo, que estava muito com ele, percebia a preocupação. E principalmente nos últimos anos. E aí o corpo começa a dar essas respostas, super. né? Onde você sobrecarrega, né? Então, o que a gente vê? Então, por exemplo, a gente vê o touro mais complicado na parte de cima. Mas aonde vai sobrecarregar é no ponto de origem de touro. É aí onde vai sobrecarregar. Então, a base umbilical, do chakra umbilical dele sempre foi o ponto fraco, mais delicado. Sempre foi esse ponto. Então, aí a gente percebe, né, como foi a estrutura dele, né, como aquilo tudo veio a acontecer, né? O touro, ele está muito ligado, né, virgem, com a parte metabólica do corpo. Como funciona, né? Como o corpo vai funcionar, o que digere. O touro tá uma relação com o fígado imensa, com o fígado, vesícula, principalmente com o fígado. É o que você digere. E a parte mais social, essa coisa toda dele, que era divertida. Curiosíssimo, né? Analisar o mapa dele, porque aí, puxa, mas ele nasce, gente, ele nasceu no último os últimos minutos de Libra. Né? Essa coisa sempre foi essa dúvida, né? Ele é libriano ou escorpiano, né? Porque assim, eu não sei se você já ouviu falar, mas todo mundo diz que tem 2 datas, né? A minha avó diz que ele nasceu 23 de outubro, mas ele tem um registro em certidão de nascimento 21. Agora, 21 de outubro. Agora, olha que legal. Aquela história, né? Mas a minha avó disse que ele nasceu 23, é 23. Não, do Edson. Edson era antes do nascimento. Agora é Pelé, né? Só que olha que legal que daí, vendo isso, eu descobri. Meu avô foi registrá-lo praticamente um mês depois. Sabe qual é a data do dia do registro? 19 de novembro. Dia do milésimo gol. Dia do milésimo gol. Mas, peraí, o RG do teu pai é do dia 19 de novembro? Não, o RG do meu pai é do dia 21 de outubro. Ah, tá. O nascimento... Ok, entendi. Ele Ele comunicou o nascimento do teu pai no dia... Ele foi lá no cartório dia 19 de novembro, mas com a data de 21 de outubro. Exato. E por que se comemorava no dia 23, o aniversário dele? Porque a minha avó disse que ele nasceu dia 23. O meu avô deve ter errado, deve ter esquecido exatamente a data, chegou lá e falou que era 21 e ficou 21. Coisa de jogador de futebol, né? Assim como no registro estava Edson, que daí é a coisa que o escrivão, né? Errou. E era para ser Edson sem o D mudo, né? E nunca corrigiram isso? Na certidão, não. Mas o meu pai falava para todo mundo que era Edson, como o Thomas Edson. E que justamente na certidão de batismo tá com D mudo. Então, sempre gerando esses conflitos. Os passaportes, tá com tem I? Não, tá com D mudo. Que loucura. É uma doideira. Mas antigamente, né? Antigamente era assim. Exatamente. Você não registrava, aí esperava quando vai pra cidade, aí, né? Existiam poucos cartórios, né? Meu pai foi assim também. E eu acho, e é interessante porque mesmo no dia 21 ou no dia 23, pega Libra. Uhum. E isso é muito ele. Ele era esse cara da diplomacia, né, das parcerias. Ele nunca andou sozinho. Nunca. Ele não poderia ser escorpião, porque um escorpião ele ia articular, ele não, ele sempre precisava de alguém. Ele sempre teve alguém. A casa cheia, todo mundo cheio, o Pepito, todo mundo na volta. O que a Cleclé, que contou aqui, né? Uhum. Que ele ligou pra ela uma vez e falou, Cleclé, tô indo jantar aí, tô indo eu e mais 26 pessoas. Não, mas é sempre, gente, eu sempre falei, quando convidavam ele, você pode esperar que ele vinha com 15, 20 pessoas. Sempre. Eu nunca vivi nenhuma situação com ele
Não, mentira. Mas sempre eram com muitas pessoas. Raramente era sozinho. Até quando ele jogava tinha bastante gente, né? Quando ele jogava. Engraçado isso. Ele não nasceu para ser sozinho. Só sozinho. Por várias referências. Principalmente a questão do libriano, ele é muita tristeza, né? Um libriano sozinho, né? Então, Não sei, Ele tem a necessidade de ter alguém é muito importante. E Por isso ele não conseguia ficar sozinho também nos relacionamentos? Muito, Terminava de um, muito começava também, outro. muito Não também. entrando em fofoca, mas... Sim, não, mas faz. Assim como ter a quantidade de mulheres, né? Também tá pertinente com o mapa, né? Muito, muito. E é interessante porque ele tem esses últimos minutos, né, de Libra já para Escorpião. Quando acontece isso, é lógico que esse lugar de Escorpião também vem. É como se você tivesse na porta, né? Na porta para sair. Você ainda não saiu, né? A casa ainda está lá. Mas você já está vendo o que tem lá fora. Então, é natural que você traga a energia esses dois temas muito fortes. Então, assim, é lógico que ele teve muitos relacionamentos, mas ele tinha também essa questão sexual muito forte, que é muito de Escorpião. Então, assim, quando a gente olha a astrologia ela começa em Áries, termina em Peixes. E ela conta uma história. Então, quando a gente olha de Libra para Escorpião, enquanto Libra, você casa, você tem ali um relacionamento, um amor, e aí esse amor ele vai para cama. Entende? Então, tem essa passagem entre Libra e Escorpião, fala muito sobre isso. Então, ele era muito isso, né? Ele tinha esse sex forte. appeal nele muito forte. Haja vistas, um monte de filhos. Sim. Fato. Não, enfim, deixa pra lá. E aí é interessante, né, quando a gente observa essa coisa de filhos, porque o Sol representa, né, o brilho da pessoa, como a pessoa é para a vida. Só que o lado interno é a referência da Lua, né? E a Lua também conecta com que a pessoa, a linhagem, né, dos antepassados e tal. Mas a Lua, ela fala muito desse interno. Quando a gente olha um mapa, também é assim. O Sol representa o pai, a Lua representa a mãe. Por que eu estou dizendo isso? Ele tem... quando a gente fala, né, de fama, né, a pessoa... as pessoas acham que uma pessoa famosa vai ter um mapa com um sol lá no topo do mapa. E assim, não necessariamente, né? Ele tinha um sol na casa de Touro, sozinho ali, né? Sem nada muito relevante. Mas ele tinha uma lua na casa de Aquário. Aquário, a casa 11 de Aquário, é a casa do social, é a casa do coletivo, é a casa do boom, né? Quando a gente fala em Aquário, a gente está falando muito na internet, né? É esse boom, né? Essa coisa de muitas pessoas. De atingir massas. É, isso. A Lua fica na casa de Aquário no signo de Câncer. Então, ele tem já essa questão de emocional muito ligado à família. Muito. E aí, com essa mistura, né, entre Câncer e casa 11 de Aquário, né? Essa mistura. Ele tinha uma coisa de ser paizão, né? Também das pessoas. Todo mundo. Né? Da minha filha, né? Total. Tem uma passagem que para vocês foi super... É muito, muito interessante, porque... A Carol já era mais velha, tinha lá, acho que agora 18 anos, por aí. E aí a gente lá, isso foi no carnaval da pandemia, né? Da pandemia, E aí a gente lá, ele dando conselho de namorado para ela. Então ele era fofo, assim, você entende? Ele tinha isso, era dele. Isso, essa coisa de falar. De cuidar mesmo. De cuidar, acho que você falou bem, de cuidar. Então, quando a gente observa como um todo, né,
o lugar do cuidar, muito ele precisa do dinheiro para cuidar, né? Claro. Então, quando a coisa começa a ruir, por isso que ele sempre E não tem o equilíbrio. Ele proporcionou muitas as festas, ele proporcionava, ele queria ver as pessoas bem. Ele era isso, né? Muito isso mesmo. Muito essa coisa de, né? As pessoas têm que estar num belo sítio, numa casa. Ele queria que as pessoas estivessem se divertindo, né? Ele gostava de ver isso. Nossa, isso era uma coisa muito clara, muito né? Que, nossa, você percebia muito nele. E é isso, né? Tanto é que, não sei se tem relação ou não, mas eu vou falar. Fale. Ele promete a Copa pro pai, para ver o pai feliz. Ou não? Essa história é muito interessante, que começa aos 10 anos, né? Essa promessa de uma criança, na tristeza do pai. Do pai, que ele vê os... Eu vou te dar alguma coisa. Vou te dar alguma coisa. Eu vou de valor. De alguma valor. coisa de valor. E que vai te trazer a felicidade e não essa tristeza que você tá tendo hoje com a perda dessa Copa de 50, né? Exatamente. Você já vem... Tudo começa aí, né? Imagina uma criança prometendo um negócio desse. O seu... Nossa, fugiu. Lourenço te promete. Ele apanha. Se ele não cumprir, ele apanha. Deixa ele. Mas é muito forte. É muito forte, né? Com essa coisa de família. Você viu? A promessa para a família. Promessa, família, alegria. É muito legal. E os problemas destruíam ele também, né? Sim. Né? Os problemas com a família também é uma coisa que para ele era muito violento, assim, pro corpo dele. Com certeza. Vlad falando no episódio anterior. Lembra que ele chegou numa gravação, alguém perguntou, acho que foi, não me lembro quem, perguntou. Foi do Juca. Do Juca, perguntou. Do Zoca. Do Zoca, ele começa a chorar. Sim. Porque foi? Começa a chorar? Foi isso, né? Porque minha avó falou que ele não tinha dado atenção e que, enfim, alguma questão familiar, e ele começa a chorar porque... Você briga com... Você é tão paciente com tanta gente e com teu irmão não... Não é. Exatamente. Ô, Flávia, falando na sua avó, você já falou com a sua tia? Nós estamos indo gravar lá, né? Ela tá esperando. Não, mas ela tá esperando do jeito que eu quero, com pão de queijo, goiabada, doce de leite, não? De queijo, não, do jeito que não, vai, ela vai. Nem que tenha que comprar uma padaria, Cris, eu mereço. Lógico. Não é? Costela quebrada? Ainda, com duas. Lógico. Uma viagem longe até Santos. Mais costela, mais pão de queijo, variedade. Mas a Flávia não quer, eu vou pegar o telefone e eu vou ligar lá. Pode falar. Tia Maria Lúcia, tô chegando aí, a equipe, os meninos gostam de um pão de queijo quentinho, né? E ela vai fazer, porque ela é toda boazinha, viu? Se não fizer, manda comprar. O que importa é comer. A gente tem que se alimentar. Bom, pode ser também, não tem problema. Cris, ele chegava a comentar com você disso, ele se preocupava, mesmo não se consultando, não aceitando, ele dava algum tipo de entrada para tentar pescar alguma coisinha, não? Não. Isso nunca. É um tipo de assunto que ele não tinha nem abertura, doença, essas coisas. Não doença. Não, sobre uma coisa mais interna. Muitas vezes eu queria conversar, né? Às vezes ele estava lá no carnaval assistindo, porque eu fui muitas vezes de carnaval. É engraçado, era o feriado que normalmente ia. Aí ficava lá batendo papo, aí eu contava do meu pai, né? Que o meu pai fazia muito esporte. Meu pai ele é de 40, meu pai é de 36. Né? Caramba. E o meu pai, ele é daquele... Sempre fez esporte, sempre. Super. Até hoje é um absurdo, assim. Ele vai fazer 88. Pedala, é um absurdo. Meio fora da curva. Fora da curva. E eu prometo que com 80 eu vou começar. Juro. Mas meu pai tem essa coisa meio de rigidez, né? Voltado para o corpo, né? Para cuidar e tal. Então, assim, eu conversava com ele sobre isso, né? Ia pelo tema do meu pai. Porque o meu pai, ele sempre foi aberto para tudo. Meu pai, ele toma todas as fórmulas de alquimia que você der para ele. Você não vai discutir com ele astrologia, não. Mas, pai, é isso aqui, você vai tomar isso, não sei o quê. Não, manda, tá? Pode mandar, tomo tudo. Ele, né? Então, assim, uma pessoa muito antiga, é muito difícil você conversar disso. Sim. Né?
mas que você tem abertura de um outro olhar, né? Um outro jeito para lidar com a mesma situação, né? Então, assim, eu tentava conversar algumas coisas com o exemplo muito do meu pai. Mas ele O já... lado metódico dele não permitia. O lado metódico dele, ele falava, mas o teu pai, ele Já jogou ganhou quantas medalhas? E qual é o esporte, Pronto. a área dele? Acabou, né? É tipo isso. Remédio ele tomava, Flávia? Remédio, não, nenhum. Não, só depois assim, quando ele começou não a doença, aceitava mas tomar remédio? Antes de ficar doente, não. Era Parece só alguém, né? vitamina. O máximo era sempre vitamina e ginseng. Era uma coisa que ele tomava, ginseng. Vitaçai também, né? Vitaçai, Se ele tomou, eu já não sei, mas propaganda fez. Vitaçai, tomava Vitaçai. Café e o Vitaçai. Café Pelé, o Vitaçai. Olha, eu vou falar pra você. Essa parte dele guardar muito pra ele essa coisa da proteção da família, de não se expor, de querer todo mundo perto dele. Nunca... não vamos num restaurante, vamos fazer aqui. Isso gera mais uma parte por não ser incomodado ou entra em alguma questão do... Isso tem controle, né? Isso tem muito a ver com controle. Isso a gente também coloca um pouco nesse lugar de muita terra, né? Do virgem. Do virgem, do touro, essa coisa meio... Porque assim, a gente tem que olhar, bater tudo no liquidificador, né? Não dá pra... Tá. O que você falou, tá entrelaçado, né, Cris? A gente tem que unir tudo. É um cara de Libra, né? Então, assim, a coisa das pessoas e se relacionar é muito importante, né? Uma pessoa mais metódica, né? Essa coisa do virgem, ele tem um pouco o controle, né? Total. E esse resquício muito grande de touro fala muito do ter, né? De estabelecer, né? Regras, do apego, né? Então, isso tudo... ele tinha um pouco dessa coisa do controle, era muito forte. Agora, é lógico que uma lua de Câncer tem essa coisa familiar. Agora, é interessante, quando a gente olha, tem 2 pontos que eu queria falar. Quando Pode falar tudo, né, Flávia? Por exemplo, e o predestino, né? Mas o predestino, o esporte e tal... Quando a gente olha uma mandala zodiacal, lembra, é uma mandala. 12 temas. Ou seja, estamos falando de 6 eixos. São 6 eixos que são eixos de temas que falam de polaridade, tá? Quando a gente olha no mapa dele, existe um eixo muito importante que tem a ver com o esporte, que é o eixo de Gêmeos e Sagitário, né? Principalmente Sagitário. Imagina, Sagitário é aquele centauro, né? Que é metade corpo, né? Homem, então eu penso e eu uso as patas, né? Eu quero usar o meu corpo. Então, essa coisa de Sagitário, ela é bastante importante para o esporte. Ele vem de uma estrutura do tema de Sagitário, porque aí os signos... ele entra por fora do mapa e ele vai mostrando o que você veio fazer aqui, aonde você tem que chegar. Então, a gente vem de uma casa 4 de Câncer, que é a estrutura da família de origem, com o signo de Sagitário. Então, ele vem já de uma origem de esporte na casa dele. Isso é muito interessante, né? A questão do pai. E o ponto oposto, no predestino dele, o predestino é Gêmeos. Gêmeos, ele é o arquétipo muito da comunicação. Você vê que as palavras que ele deixou são muito importantes, né? Sim, né? sempre. Né? Falava pouco, mas ele era preciso, cirúrgico, super assertivo. Ele falava. O nome, né? Quando a gente fala de Gêmeos, o nome, a escrita, a expressão, o que dizia, e muito o caminho. Aí tem
um nome Pelé totalmente diferente, que Completamente. marcou, entrou num dicionário. O dicionário é Exato, muito virgem, é muito gêmeos, muito, né? Se a gente tem muito a ver com esse arquétipo de gêmeos. As expressões falam, né? Pega muito a coisa das expressões, coisas que ele disse aqui, ali, né? Love, tem frases, love. O milésimo gol. São várias coisas. várias que frases, ele né, falou. marcantes. Aham. E outra, Gêmeos também fala no transitar. Tava em todo Um lugar. cara no campo, né? É, E no campo. no campo. Ele transitava de uma maneira ali que era dele, né? Ah, sim. Era dele isso. Então, esse transitar, ele fez isso muito bem. Mas ele vem dessa origem, né? De esporte na casa dele. Isso é muito... Por isso, e é interessante porque quando a gente olha no eixo, né? Dos signos que são opostos, o Sagitário é como se fosse um Gêmeos grande, né? O Sagitário estava na família. O predestino No dele era Dondinho. Gêmeos. No pai. Aham. Então, ele sempre viu o pai como maior que ele. Viu? Quando eu falo? Eu acredito. Não é interessante isso? Exato. É super interessante. Muito interessante isso. E aí, tem outro ponto, né? Aí, falando Isso ela não sabia. de família... Ela não sabia? Não. Dessa Tá vendo? parte, Não, ela sabia, porque tava ali. ela tá Não ali é, escrito. eu acho que- Mas é muito interessante, eu acho que a sim, astrologia, quantas você vezes vai- a gente vem falando que ele não se achava... Eu venho batendo nessa tecla pra ele, como ele não tinha feito os 5 gols de cabeça como pai, ele não era tão importante, porque ele não Você teve acha que ele morreu com essa certeza, Flávia? absoluta. É mesmo? Absoluta. Ele não entendia. Nossa, nessa matéria que o Peterson mandou para você, ele fala, ele cantou. Ah, super legal. Moacir Franco, ele fez uma música. Vamos trazer. Pro- Fez, o amor é verde. O amor é Quando verde. ele Fez, juro. encerrou a carreira e ele diz que ele não entende por que que ele fez tanto sucesso. Ele não entende. Ele não entende. Ele ganhou muita coisa, o caminho, a gente vai puxar. Mas você acha que ele não música. entendia mesmo? por isso De que ele- verdade? por isso- Ou era uma maneira dele também trazer essa simplicidade de não Não, passar arrogância? lá- Ele não sabia o lá tamanho dele? Ela pode falar muito bem. Dentro dele, ele não via porque o ídolo dele era o pai, entendeu? É muito forte. É muito isso. forte isso. É. Era genuíno isso, não era, então, não era para falar, Não, eu é sou por isso que eu humilde, tô e perguntando. recebo. Não é, gente. E isso era uma Não coisa, é. assim, que... Assim, ele sempre se referia o Pelé como terceira pessoa, né? Uhum, Não é? sempre. Sempre. Era uma outra, talvez. Principalmente dentro de casa, como eu falo, ele deixou o Pelé, ele sempre deixava o Pelé para Não, isso é fantástico. Isso pra mim é uma das melhores coisas que eu ouvi. Que eu acho que Mas isso ele- é a maior lição, né? Sim. Que as pessoas deveriam ter, né? É isso. Tirar o crachá, né? Total. Vamos falar do ser humano, né? E outra, essa coisa, além nessa coisa do pai, ele tinha com a mãe, né? Sempre. Mas que é mais a coisa do Sempre. amor, né? Do afeto, não. É impressionante. Lua em Câncer. A mãe era algo grande demais. Essa era grande. Lua em Câncer. Ele tinha muito isso. A lua representa a mãe, né? É, Dentro a da lua- astrologia, sim. a lua A representa lua a mãe. representa a mãe e a lua está no arquétipo dela. O planeta regente de Câncer é a lua. Então, quando ela está ali, quando a gente vê um mapa com uma lua na casa 4 de Câncer ou uma lua em Câncer, já vê A importância a Presença ligação. materna. A importância da mãe é gigante. Impressionante. E é interessante porque, assim, até eu acho que dá para a gente amarrar. É assim, quando a gente vê, né, a gente vem para passar um ciclo, né? Sim. Viver uma história, né? Ele nasceu, quando a gente analisa a astrologia, tem vários pontos. E existe um estudo que se chama Firdari. A Firdari analisa os ciclos que a gente vai viver, né? Dentro desses ciclos, a gente nasce, né? Dentro de um ciclo, e os ciclos vão mudando a cada 10 anos, mais ou menos.
Ele nasceu num ciclo da Lua, né? Isso já mostra uma importância, né, de uma mãe para essa pessoa. E aí vai passando os anos, né? A cada 10 anos, vai mudando os ciclos e passando por todos os planetas, alguns pontos do mapa. E ele morre na repetição do ciclo da Lua. E é muito interessante porque quando a gente observa o mapa, né, do dia, a gente vê vários pontos ali. Só uma questão. Dia 1º de janeiro trocaria esse ciclo da Lua? Não. Não é o calendário nosso. Do dia 29 de dezembro para o dia 1º de janeiro já trocaria? Sim, ou não? Porque a Lua fica, ela no céu, ela acaba ficando 2 dias em cada signo. Ela fica mais ou menos 2 dias. E aí é interessante porque assim o mapa dele, ele já estava numa configuração já pressionando. E quando a gente olha, é lógico que assim... Pressionando para essa despedida, Cris? Não, pressionando para... a gente pode dizer assim, uma fênix, né? Eu acho que a pessoa, ela pode ter uma grande reviravolta na vida dela ou ir embora. Né? O que a gente fala de renascer ou morrer. A gente vê casos muito interessantes de situação astrológica extremamente difícil. E a pessoa está numa doença gravíssima, coisa pegando super. E assim, tem um grande despertar e o negócio renasce das cinzas, né? Então, ele estava vivendo muito esse momento no céu. E aí a decisão é da própria pessoa ou não? Vai de várias coisas, eu acho, do espírito, mas né? não 100%... Eu acho que do espírito, eu acho que do que ela veio proposta. Mas ele não é tão racional. Não, nada. Uma coisa não, do espírito, né? Nada. É completamente diferente. Que é a pergunta que eu ia te fazer. Se ele tivesse feito alguma coisa diferente, se a vida dele teria se postergado. E a gente nunca dá pra saber. Né? Não, eu digo racionalmente. Essa resposta não dá pra dar. Eu acho que, assim, daria pra fazer com uma pessoa totalmente diferente de mudando tudo, assim. Isso é muito comum, você percebe isso. A própria uma pessoa terminal, você vê muitas histórias da pessoa ela mesma, parece que muda algo, uma química dentro dela, que a doença ela começa a ir embora, as coisas começam a acontecer de uma maneira muito diferente. E tem muito do que veio fazer, né? Ele fez muito, né? Eu sei o que ele veio fazer, judiar do Corinthians. Ele veio judiar do Corinthians, Ele fez muito, ele foi intenso, né? Ele entregou muito que ele veio fazer aqui. Acho que até o final, né? Mas eu acho interessante, no meu ponto de vista, bastante leiga, fez muito para o outro, não fez para si. Sem dúvida. Por para isso o que outro, o corpo... ele se doou, mas para ele, não vê. Assim, entendo que não fez tanto para ele. E isso entendeu? a gente percebe pelo corpo. E aí, o corpo sofrendo. A nossa historinha a gente tem que fazer para o outro, mas a gente tem que fazer para a gente. Também tem que se cuidar, né? O corpo sofrendo. Que é muito diferente de uma pessoa que, de repente, tem um infarto. Foi então, embora. Assim, acabou. Quando a pessoa, o corpo começa a sofrer muito, aí você percebe que, tá chamando a atenção. Acorda. São recados, né? São recados. É um grande sinal. São recados. Sinais, né? Recados não, sinais. Um grande, como é que fala? Outdoor, piscando. Presta atenção. Dá uma olhada que tem alguma coisa que não está dentro do que deveria ser. Cris, a gente está terminando aqui, o nosso tempo passa rápido. Precisamos pedir mais tempo, umas 4 horas de programa, tá bom. A última dúvida, quando a gente faz a passagem, a gente também recebe essa foto, esse print, para dali, esse espírito, essa energia, volta a ser aquela energia? Volta. Essa mas é a outra data. É muito interessante, né? Eu acho que aí a gente, essa aqui, né? A gente vem nos filmes
de Chico Xavier tão lindos, né? Que eles expressam muito o que acontecem. Existe uma carga dessa vida, né? Que quando a gente desencarna, a gente precisa também depurar. Não é que o corpo fique enterrado, né? E o espírito vai embora, que descolou. E pronto, acabou. Não é assim. Tem muita carga ali naquele espírito que precisa ir se despregando. Então, não é assim, vamos embora e vai embora. Não, fica ainda. É como o processo do nascimento que você falou, né? Você vem quebrando etapas, você passa por etapas, vai se adicionando coisas. E a volta é o caminho contrário. Você vai deixando algumas coisas. Exatamente, você falou tudo. E isso é diferente, né? A minha volta pode ter um tempo, né? A tua outra, da Flávia outra. E que não é o tempo aqui, né? De hora, minuto, segundo, enfim. Não, é bem diferente. Mas pode ter times diferentes de acordo com o apego. É muito interessante, quando a gente olha para esse ponto de vista, tem uma coisa muito forte dele, dessa lua, né? Essa mãe. A mãe ficou, né? Ficou. Então, será que ele não espera? Entende isso? Será? Como que é ele? Ele se descolou? Porque quando a gente olha, né, por lua e sol, a estrutura de mãe, a gente vem já com aquela mãe. Eu venho porque eu tenho coisa para viver com ela. É uma ligação muito espiritual, ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, assim, sei, né? E até por ela não ter despedido, né? Ela nunca ficou sabendo, né? Eu acho pela consciência, não, mas essa acho que na outra consciência, né? sim. Porque tinha uma pessoa, uma amiga nossa junto na hora do cortejo e falou: vó, teu filho tá passando, aconteceu isso. A Yamara, um beijo, Yamara querida, ela falou pra ela, mas ela tá quietinha lá, dormindo, tipo uma plantinha, e tá lá deitadinha. É muito interessante. O consciente não tá aqui, mas a gente sabe, né? Quem entende e acredita nessa outros sabe que o espírito dela... Quando a gente olha os filmes, né, do Chico Xavier, né, quando a gente morre, a gente fica um tempo como se fosse num coma, né? Um coma espiritual, né? Muito se falava muito na análise da Marielle Franco, falar, ela não está sabendo ainda o que aconteceu, né? Então, você fica ali. E aí se cura, né? Então, agora, tudo bem, você pode ir voltando. Talvez... Quando ele acordar desse coma, ele busque a mãe. Entende? Sabe? Dá pra gente pensar dessa forma. Lógico que é tudo muito etéreo, né? Claro. É algo que nem é legal a gente saber. Vamos combinar? Não, mas é verdade. Eu imagino Isso que se é legal. a pessoa soubesse tudo que vem depois. Perde a graça. E o grande caos que poderia se tornar tudo isso, né? Com certeza. Você sai de controle. Eu vou fazer porque eu sei que dali a pouco vai. Não, pelo amor de Deus. Vai Deixa. manipular toda a situação. Essa interrogação, deixa esse ponto de interrogação, né? Bola, agora você faz hoje. Não, é você, Flávia. Eu não posso. É minha vez. Tá bom, eu vou fazer então, porque essa parte boa do programa sempre fica com a Flávia. E eu queria fazer, Cris, porque a gente sabe que o Pelé tá aqui com a gente, né? Todo o programa. E você que conviveu muito tempo com ele, foi super amiga. O quê? Vocês dois, hein? Aquele ali, né? Do milésimo, né? Verdade, Flávia. Pronto, agora. Me encarando. Você tá aprontando. Eu não vou mais conseguir olhar para aquela capa do milésimo. Vocês dois. Porque o Cris tem hora que ele desliga microfone. É verdade. Olha, o quê? Ele foi legal, né? Não, você viu? Ele gostou, né? Ele gostou? Não, hoje ele gostou. Se ficou alguma coisa que você não falou pra ele, tivesse a oportunidade hoje de falar, o que você falaria? Nossa, posso falar uma Claro, coisa deve. muito pessoal? Eu fico até emocionada. Porque é assim, eu conheço ele há muitos anos. E eu sempre... Foi uma coisa engraçada, porque por mais que eu era amiga da Flávia, tinha uma coisa sempre que a minha filha
sempre, imagina, minha filha não é da época dele, nada, mas ela sempre, eu quero ir para lá, eu quero ir lá, eu quero não sei o quê. E eu sou mãe solo, né? E o fato dele ter feito o que ele fez na última viagem que a gente fez, né, na pandemia, que depois não dava mais para ir, essa coisa dos conselhos que ele deu para minha filha foi algo muito rico. A gente pode falar, mas é porque ela recebeu do Pelé. Não, é porque homem nenhum deu esse tipo de conselho para ela. O pai nunca deu esse tipo de conselho. E o que ele fez foi algo de muito valor. Eu estou falando do Edson. E o que o Edson fez por ela. E eu sempre fiquei emocionada. Sempre. Então, eu tenho muito essa gratidão para esse Edson, que recheado de família, essa lua em câncer, a minha filha é canceriana. Então, ele foi para ela o que ela precisava naquele momento. Eu sou muito grata a ele por isso. E ela nunca vai esquecer disso, porque ela, de vez em quando, ela comenta isso comigo. Ele deu conselho do como ela devia se portar no relacionamento. Cuidado com homem assim, homem assado. Ele foi falando. Simplesmente ele foi falando. Coisa de pai. Você vê? Fofinho. Edson. Dico. Dico. Cris, obrigado. Eu que agradeço. Abrilhantou, trouxe um tema gostoso, um tema diferente. Pelo amor de Deus. Não, é tema de velho, né? Muito, abrilhantou não, né? Já Fala, como é que eu esqueço? Foi fodástico a parte. Fodástico, eu gostei. Agora eu gostei, Programa diferente, parece, né? Vamos abrir open mind, ver coisas, ouvir outros lados, né? Da mesma moeda desse Julião, desse Gasolina. Mas esse eu gostei, viu? Vamos ver. Eu gostei. Um estilo bem aquariano, né? Estilo bem aquariano. Essa era de aquário que a gente vou pegar tá o dicionário, aquele outro dicionário que você tem aí. De novo, a gente está entrando na era de aquário. Estamos perto. Agora mas tem que entrar logo, março. Flávia, porque eu não aguento mais também. A Flávia só fala que vai entrar nessa era de aquário e não entra nunca. Estamos no processo. Mas é muito moroso esse processo. Sim, tudo é moroso. Quando que é rápido? Pelo amor de Deus. Flávia, nós precisamos falar da revista, senão a gente é mandado embora aqui, ó. Não. Do Hendrick. Flávia, esse moço aqui, talvez, né? Quem sabe, tem tá os brilhando, ares, né? Tem, ó. Lógico, o Pelé não vai ter outro, mas que traga pelo menos uma Copa para nós, né? Inspiração. Já que o garoto Ney não conseguiu, por mais que eu ache ele um craque. Tá aqui, ó, nas bancas de todo o Brasil, reportagem com o Hendrick, tá super legal. A placar desse mês. O Hendrick tá indo embora agora pro Real Madrid. Tá aqui. E tem... o melhor da revista não é o Hendrick. Olha aqui, ó, o que tem. Tem uma matériazinha. Coluna da Flávia, contando um ano sem o Edson. Sem esse cara aí. Diferente, maravilhoso, com um mapa lindo, com essa lua na mãezinha dele. Eu cansei de dizer pra ele, vem levar sua mãe. Você pede, Ele Flávia? vai, Eu pedi. ele vai. Eu pedi. Ele vai. Você melhor do que ninguém sabe disso, né? Enfim. E ele vem buscar, né, Cris? Vem. Vai sair de mãozinha dada, né? Sim, Vai ser lindo. E tranquilo. É isso. Pode ter certeza. Cris, obrigado. E você, deixa o like, o joinha. E a joinha ali. Faz o quê, Flávia? Manda o aviãozinho. E quem quiser procurar a Cris lá no Alquimia no YouTube. Não, no YouTube não, né? Cris fala você. Eu tô no YouTube, nos eu dois. tô no Haste é com Insta. H, né, O haste Flávia? com H. É haste de erguer bandeira. Vamos erguer cada um. Alquimia. Isso. @haste.alquimia é o Instagram da Cris e o canal no YouTube. Vocês gostaram? Eu gostei, eu curti demais, viu? Diferente, é bom fazer alguma coisa diferente. Fodástico, né? como diz a Flávia. Vamos tirar o programa do ar daqui já. Não. Gente, Legado do Rei volta semana que vem. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Agora aqui, ó. Essa aqui agora. Tchau.